Olá, povo! Povo, vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho agora da disciplina logística. E aí, como é que vocês estão? Já já a gente entra de férias, né? Agora vamos falar um pouquinho da disciplina logística empresarial. Né? A gente vai falar sobre agora os modais logísticos. Né? O que seria isso? Modais logísticos. Legal, né? Bonitinha essa palavra? Vamos lá. Gente, o que é logística? Vamos reconhecer, lembrar, recapitular o que seria logística. Né? Logística nada mais é do que o produto certo, no lugar certo, ao menor custo. Isso é logística. Né? Produto certo, no lugar certo, ao menor custo, precisa de alguém ou algo que leve esse produto, que faça a entrega desse produto. Não é verdade? Seja carro, moto, avião, de pé, de bicicleta, um monte de coisa. De como esse produto vai chegar na minha casa eu não sei, mas o produto certo, no lugar certo, no menor custo, é o conceito básico de logística. E aí, para que esse conceito básico seja posto em prática, precisa-se de alguém para fazer isso, que nada mais é do que os modais logísticos. Né? Então, logística é a ciência de fazer de fazer chegar o material certo, o produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no tempo certo, nas condições adequadas e no menor custo possível. Então, isso é o conceito básico de logística. Então, a palavra transporte, né, é fundamental para esse conceito da logística, não é não? Né? A palavra transporte, gente, tem origem no latim e significa mudança de lugar. Assim, transportar é conduzir, levar pessoas e cargas de um lugar para o outro. Isso é fato, né? Transporte é isso, é fazer com que uma coisa saia de um lugar e chegue em outro. E aí precisa-se desse transporte, precisa-se de pensar de como esse produto vai chegar no cliente, né, no lugar certo, no tempo certo, ao menor custo, e de que forma, de que tipo de transporte a gente vai precisar utilizar nesse processo logístico. Né? E aí o sistema de transporte ele vai compor quatro. Né? Compõe quatro itens. Né? É o conjunto formado pelos seguintes elementos. Né? Quatro elementos. Meio de transporte, que é a modalidade, o tipo de transporte. A via de transporte, que é a trajetória, né? O percurso. As instalações, que é carga, descarga, armazenagem. E o sistema de controle, como é que eu vou monitorar esse processo do produto quando sai da minha empresa até chegar na casa do meu consumidor, na casa do meu cliente, ou na empresa, na outra empresa e por aí vai, na outra pessoa, né? E aí a gente chega nos transportes em modais, né? O que é modais? Modais são modelos de transporte que eu vou utilizar no processo de logística, no processo de entrega do meu produto, né? E aí a gente tem vários modelos. E aí a gente vai trabalhar aqui alguns modelos bem interessantes. A gente vai trabalhar o modelo ferroviário, rodoviário, hidroviário e aéreo, né? Terrestre, né? O modelo terrestre é trabalhado dessa forma, né? Então vamos lá. Primeiro modelo, rodoviário, né? Características. O modelo rodoviário, dentro do processo logístico, é caracterizado, a gente consegue trabalhar ele dentro de curta distância, com cargas complementares e incompletas, porta a porta, flexibilidade, frequência de disponibilidade e lei da oferta e da procura. Porque é nesse modelo que a gente trabalha esse modelo essa característica do transporte rodoviário, né? Que a gente sabe que o transporte rodoviário nada mais é do que sobre rodas, né? Então, um exemplo de modelo rodoviário, ônibus, caminhão, bicicleta, carro, moto. Então, são modelos sobre rodas, né? O próximo modelo que é o ferroviário, né? Modelo ferroviário. São aqueles o modal utilizado por cima de trilhos, né? Hoje não é muito utilizado ainda, mas antigamente era. Os transportes de matéria-prima era feito através de trem, né? Que sobre trilhos. Hoje utiliza muito esse transporte ferroviário
para transportar pessoas, né? E não mais cargas. Mas no plano internacional do modal, utilizar geralmente para efetuar transporte entre países, do modelo ferroviário. As características do modelo ferroviário para longos cursos, longas distâncias, né? É mais lento, infelizmente, cargas e descargas, transbordo, matéria-prima, acabamento de baixo valor, boa capacidade de carga e cargas completas. Então, essas são as características do modelo ferroviário, né? E o dutoviário, né? O que é esse modelo dutoviário? Dutoviário é aquele modal que trabalha através de condutos, né? Condutos fechados. É muito utilizado hoje, se traduz no transporte de granéis por gravidade ou pressão mecânica através de dutos adequadamente projetados com a finalidade que destinam, né? O modal dutoviário, colocado aqui, é aquele que utiliza força de gravidade ou pressão mecânica através de dutos para transporte de granéis e é uma alternativa de transporte não poluente, não sujeita a congestionamento e relativamente barato. No Brasil, os principais dutos existentes são o gasoduto, o mineroduto, o oleoduto. Eu não sei se vocês já observaram que se você sair aqui de Aurora para Fortaleza, você vai ver que tem uns dutos de gás no decorrer da BR todinha. Isso são transportes dutoviários, tá fazendo esse transporte desse tipo de produto, né? Então, esse é o transporte dutoviário. E ainda tem, gente, o aquaviário, né, que é aquele transporte marinho, né? Denomina o transporte aquaviário quando o veículo se desloca por meio líquido, estando assim incluído no transporte marítimo, fluvial e lacustre. Então, assim, esse transporte ainda que navios, transporte por rios, por mar, então ele caracteriza ainda transporte aquaviários. E aí nos navios ainda é muito utilizado hoje no fator logístico, né? Porque chega muito container dentro pelos navios, nos portos, com vários tipos de produto. Então esse transporte ainda é muito, muito, muito utilizado. A característica do aquaviário é que ele é lento, né? A capacidade de carga grande capacidade de carga, tem essa característica, tem um baixo custo, segundo estratégias logísticas, tem baixo nível de perdas e danos e a frequência de disponibilidade e a necessidade de estrutura de apoio. Isso são algumas características do transporte aquaviário. E aí a gente vai para o último transporte, que é o aeroviário. Né? O aeroviário é a modalidade de transporte em que o deslocamento se dá pelo ar, obviamente, né? Aviões, helicópteros, balões, o que for pelo ar caracteriza esse transporte aeroviário, né? E aí algumas características dele: tem alta velocidade, alto valor, algumas aeronaves, né, maiores podem chegar até 150 toneladas de cargas, menor índice de danos e perdas, mercadorias de alto valor são transportadas nesse tipo de modal, né, e produtos perecíveis. Então por quê? Porque é justamente por isso, ele tem uma agilidade, uma velocidade na entrega. A maioria das empresas de logística utiliza muito os transportes aeroviários, porque é mais rápido, né? E aí, como o foco da logística é justamente isso, produto certo no lugar certo ao menor custo, a gente tem que buscar transportes que sejam mais ágeis e mais rápidos para que o meu cliente fique satisfeito, né? Então essa é a ideia dos modais logísticos, né? O modal logístico é justamente isso, a relação do volume com a velocidade. Então o que ele pode levar mais e em maior velocidade ele pode chegar na casa do meu cliente, né? No fim, né, para onde ele vai chegar, na casa do cliente, na casa do consumidor. Então, as escolhas dos modais logísticos, gente, se dá por algumas variáveis. Eu coloquei a característica da carga, tempo de entrega porta a porta, né, como é que ele chega na casa do cliente, a distância, o custo, a variação do tempo de trânsito, de perdas e danos e de níveis de serviços desejados.
Então, esses são algumas escolhas que o gestor de logística ele tem que se preocupar para que consiga fazer esse modal dar certo, né? Fazer com que esse contrato, né? Essa parceria entre empresa e modalidade de transporte a ser transportado o meu produto dê certo. Né? Então, assim, muitas coisas utiliza muito quando entrega porta a porta, motos é um tipo de modal, dependendo do produto, do peso do produto, um carro mesmo, sem ser um caminhão, né? E por aí vai. Existem vários tipos de modais para que a gente consiga fazer a logística dar certo, né? Então a gente já sabe que logística é o produto certo no lugar certo ao menor custo e que a gente trabalha através dos modais rodoviários, ferroviários e litoviários, né? E aí, rodoviários, ferroviários e litoviários, o modal aquaviário e o modal aeroviário, né? Então esses são esses tipos de modais que a gente trabalha no setor logístico das organizações. Tudo isso em prol da satisfação e do encantamento do cliente. Tá bom? Então, beijo, até a próxima, se Deus quiser. Beijo, saudades!